Uma mãe ouviu as palavras mais cruéis que alguém poderia dizer no dia mais trágico de sua vida. Se você fosse uma boa mãe, nosso filho estaria vivo. Foram as palavras que cortaram mais fundo que a própria dor da perda. Ali, no cemitério, ela tomou a decisão mais difícil e ao mesmo tempo mais libertadora de sua existência. Antes de continuar essa história, deixa eu te pedir uma coisa muito importante. Estamos batendo uma meta de inscritos aqui no canal. Então, clica em inscrever-se agora e vem fazer parte do que estamos construindo juntos. Meu nome é Letícia, tenho 32 anos, e durante 8 anos acreditei que havia encontrado o amor da minha vida em Daniel. Éramos aquele casal que todos invejavam, construindo sonhos juntos em nossa casa no Morumbi, em São Paulo. Daniel era advogado bem-sucedido, eu trabalhava como arquiteta, e quando nosso filho Mateus nasceu, pensei que nossa família estava completa. Durante 5 anos, fomos felizes. Pelo menos eu achava que éramos. O acidente aconteceu numa terça-feira qualquer. Mateus estava brincando no quintal enquanto eu terminava um projeto no escritório em casa. Escutei um barulho estranho, como algo pesado caindo na piscina. Meu coração disparou antes mesmo do meu cérebro processar o que estava acontecendo. Corri até o quintal e vi meu filho boiando na água, inconsciente. O portão de segurança da piscina estava aberto. Eu tinha certeza absoluta de que o havia fechado depois do almoço, mas naquele momento nada mais importava além de salvar Mateus. Pulei na piscina e o trouxe para fora, fazendo massagem cardíaca enquanto gritava por socorro. Os vizinhos chamaram a ambulância, mas quando os paramédicos chegaram, já era tarde demais. Meu filho, minha razão de viver, havia se afogado em nossa própria casa enquanto eu estava a apenas alguns metros de distância. A culpa começou a me consumir antes mesmo de entendermos completamente o que havia acontecido. Daniel chegou do escritório meia hora depois da ambulância. Eu estava sentada no chão do quintal, ainda molhada, abraçando o corpo sem vida do nosso filho. O olhar dele quando me viu foi de puro horror, mas não só pela perda. Havia algo mais ali, algo que eu ainda não conseguia identificar completamente. Ele não disse uma palavra, apenas pegou Mateus dos meus braços e seguiu com os paramédicos para o hospital, me deixando sozinha naquele quintal que se tornara o cenário do meu pior pesadelo. Os dias seguintes foram um borrão de procedimentos, papéis para assinar e decisões que nenhum pai deveria ter que tomar. Daniel se tornara uma pessoa completamente diferente. Ele mal falava comigo, evitava meu olhar, e quando falava, suas palavras vinham carregadas de uma frieza que eu nunca havia visto nele. Eu tentava conversar, tentava que processássemos a dor juntos, mas ele se fechara como uma ostra. Dormia no escritório, chegava tarde, saía cedo. Era como se eu fosse um fantasma na minha própria casa. Durante os preparativos do funeral, nossa família e amigos tentavam nos consolar, mas a tensão entre nós era palpável. Daniel respondia às condolências com educação, mas comigo mal trocava olhares. Eu me sentia perdida, lutando sozinha contra uma dor que deveria ser compartilhada. Algumas pessoas sussurravam comentários sobre supervisão, sobre acidentes que poderiam ter sido evitados, mas eu tentava ignorar. A culpa que já sentia era suficiente para me destruir por dentro. Na manhã do funeral, vesti meu vestido preto com as mãos tremendo. Daniel estava arrumando a gravata no espelho quando me aproximei tentando encontrar algum consolo, alguma palavra que pudesse aliviar a dor que estávamos sentindo. Mas quando nossos olhos se encontraram no reflexo, o que vi ali me gelou. Não havia dor compartilhada. Havia acusação. Havia raiva direcionada especificamente a mim. E naquele momento, soube que algo terrível estava prestes a acontecer. O funeral de Mateus aconteceu numa quinta-feira chuvosa de maio. A igreja estava lotada de familiares, amigos e colegas que vieram prestar suas últimas homenagens ao meu menino. Eu segurava um lenço encharcado de lágrimas, tentando me manter de pé enquanto o padre falava sobre anjos que voltam cedo para o céu. Daniel estava ao meu lado, mas parecia estar a quilômetros de distância. Sua postura rígida, seu olhar fixo no caixão, a forma como se afastava quando eu tentava segurar sua mão, tudo indicava que ele havia construído uma barreira intransponível entre nós. Durante o velório, percebi como as pessoas me olhavam. Alguns com pena genuína, outros com algo que parecia julgamento silencioso. Ouvia sussurros sobre como o acidente havia acontecido, sobre supervisão parental, sobre segundos fatais que mudam tudo. Cada olhar,
Cada comentário sussurrado era como uma facada na ferida já aberta da minha culpa. Mas o que mais me machucava era ver que Daniel não fazia nada para me defender ou para enfrentarmos juntos esses julgamentos. A mãe dele, Dona Carmen, que sempre havia me tratado com carinho, agora mal conseguia me olhar nos olhos. Quando ela se aproximou para me abraçar, senti seu corpo tenso, suas palavras de consolo soando vazias e obrigatórias. O pai de Daniel foi mais direto. Me deu um abraço rápido e formal. Murmurou, meus pêsames, como se eu fosse uma estranha, e passou o resto do tempo conversando apenas com o filho. Era como se, na mente deles, eu já tivesse sido julgada e condenada. Minha própria família tentava me apoiar, mas eu via a confusão nos seus rostos. Minha mãe sussurrava palavras de conforto. Minha irmã segurava minha mão, mas todas elas pareciam estar andando em ovos, sem saber como reagir à atmosfera tensa que havia se criado entre mim e Daniel. Era óbvio que algo estava profundamente errado no nosso casamento, mas ninguém sabia exatamente o quê. Durante a cerimônia, quando chegou a hora de falar sobre Mateus, Daniel se levantou e fez um discurso emocionado sobre nosso filho. Falou sobre seus sonhos, suas brincadeiras, sua risada contagiante. Mas em nenhum momento me incluiu na narrativa. Era como se Mateus tivesse sido apenas filho dele, como se eu fosse uma figura secundária na vida do nosso menino. As pessoas notaram. Vi olhares de confusão sendo trocados. Vi minha sogra franzir a testa. Vi meus pais se entreolharem com preocupação. No cemitério, a situação ficou ainda mais tensa. Enquanto caminhávamos em direção ao túmulo, Daniel mantinha uma distância física deliberada de mim. Quando chegou a hora de jogar a primeira flor sobre o caixão, ele foi primeiro, sozinho, como um pai que havia perdido um filho, não como um marido que estava perdendo junto comigo. Eu me aproximei tremendo, joguei minha rosa branca e sussurrei uma última despedida para meu bebê. Foi quando a chuva começou a cair mais forte que Daniel finalmente falou comigo, depois de dias de silêncio. Mas suas palavras não trouxeram o consolo que eu desesperadamente precisava. Pelo contrário, trouxeram a destruição final de tudo o que restava entre nós. Ele se virou para mim, os olhos vermelhos não só de dor, mas de uma raiva que eu não sabia que existia, e disse as palavras que ecoariam na minha mente para sempre. Se você fosse uma boa mãe, nosso filho estaria vivo. As palavras saíram da boca dele como veneno, cada sílaba carregada de uma acusação devastadora. As pessoas ao redor pararam de se mover. A chuva continuava caindo, mas o silêncio era ensurdecedor. Eu senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. A dor da perda do meu filho, que já era insuportável, foi multiplicada pela traição do homem que deveria estar me apoiando no momento mais difícil da minha vida. Você já foi culpada por algo devastador por quem você mais amava? Conta nos comentários como você lidaria com uma situação assim. Olhei para o homem que havia sido meu companheiro por 8 anos, o pai do meu filho, e não consegui reconhecê-lo. Ali, ao lado do túmulo do nosso Mateus, sob a chuva fria que molhava nossas roupas de luto, ele havia acabado de me destruir completamente. As pessoas ao redor ficaram em choque. Vi minha mãe cobrir a boca com as mãos. Vi minha sogra dar um passo para trás. Vi amigos trocarem olhares de absoluto horror. Ninguém esperava que um marido dissesse algo tão cruel para sua esposa no funeral do próprio filho. Mas eu não chorei. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou definitivamente, mas não foi a mesma quebra da dor, foi a quebra da ilusão. Foi como se uma cortina tivesse sido arrancada e eu finalmente pudesse ver quem Daniel realmente era. Durante todos esses anos, ele havia sido o marido perfeito na superfície, mas agora, na primeira grande crise das nossas vidas, sua verdadeira natureza estava sendo revelada. Ele não era meu parceiro. Ele não era alguém que estaria comigo nas dificuldades. Ele era apenas alguém que sabia ser gentil quando tudo estava bem. A chuva escorria pelo meu rosto misturada com lágrimas que eu nem percebia que estavam caindo. Daniel continuava me encarando com aquela raiva fria, como se estivesse esperando que eu me defendesse, que eu implorasse perdão, que eu aceitasse a culpa que ele estava jogando sobre mim. Mas algo poderoso estava nascendo dentro do meu peito. Era uma mistura de dignidade ferida e clareza absoluta. Eu não ia aceitar ser responsabilizada sozinha por uma tragédia que destroçou ambos os nossos corações. Eu quero o divórcio. Foram as palavras que saíram da minha boca, claras como cristal, cortando o ar pesado do cemitério. Daniel piscou, claramente não esperando essa resposta. Ele achava que eu ia me encolher, que ia aceitar sua acusação,
que ia carregar sozinha o peso da culpa para sempre. Mas eu não era a mulher frágil que ele imaginava. Eu era uma mãe que havia perdido um filho e que agora estava perdendo um marido no mesmo dia, mas que ainda tinha força suficiente para não aceitar ser humilhada no momento mais sagrado de despedida do meu bebê. As pessoas ao redor começaram a se mover desconfortavelmente. Minha sogra tentou se aproximar, talvez para tentar acalmar a situação, mas eu levantei a mão indicando que ela não se aproximasse. Este era um momento entre mim e Daniel, um momento que definiria o resto das nossas vidas. Eu precisava que ele soubesse, ali mesmo, que suas palavras tinham consequências, que a crueldade tem um preço, e que eu não era uma vítima indefesa que ia aceitar ser destruída por quem deveria me proteger. Daniel ficou pálido. Por alguns segundos, vi algo que parecia arrependimento passar pelos seus olhos, mas era tarde demais. Algumas palavras não podem ser desfeitas, alguns ferimentos não podem ser curados, algumas traições não podem ser perdoadas. Ele havia escolhido me atacar no momento mais vulnerável da minha vida, havia escolhido adicionar culpa à minha dor insuportável, havia escolhido me destruir quando deveria me abraçar. E eu havia escolhido não aceitar isso. Letícia, Ele começou, mas eu o interrompi. Não, você disse o que queria dizer. Agora eu estou dizendo o que preciso dizer. Eu quero o divórcio. Hoje. Nosso casamento morreu aqui junto com nosso filho. Minha voz era firme, mais firme do que eu imaginava que pudesse ser em um momento como aquele. A dor da perda de Mateus ainda estava me consumindo, mas agora havia uma nova dor, a dor da traição, e essa segunda dor estava me dando uma força estranha. O pastor, que havia ficado em silêncio durante toda a cena, tentou intervir com palavras sobre perdão e união em momentos difíceis. Mas eu não estava interessada em conselhos espirituais naquele momento. Estava interessada em dignidade. Estava interessada em não permitir que a morte do meu filho fosse manchada pela crueldade do meu marido. Estava interessada em honrar a memória de Mateus, saindo de uma situação que havia se tornado tóxica e destrutiva. Se essa injustiça te revolta tanto quanto me revoltou, se inscreve para apoiar histórias como a minha e se inscreve para saber como eu resolvi isso. Nos dias que se seguiram ao funeral, a casa que um dia foi nosso lar se tornou um campo de batalha silencioso. Daniel tentou algumas vezes conversar, como se suas palavras devastadoras no cemitério pudessem ser simplesmente esquecidas com o tempo. Mas eu não conseguia mais olhar para ele da mesma forma. Cada vez que o via, escutava novamente aquelas palavras cruéis ecoando na minha mente. Se você fosse uma boa mãe, nosso filho estaria vivo. Era impossível conviver com alguém que havia me atacado no momento mais sagrado da minha dor. Mudei-me para o quarto de hóspedes na mesma noite em que voltamos do cemitério. Daniel ficou no nosso antigo quarto, mas percebi que ele também não conseguia dormir. Eu o escutava andando pela casa durante a madrugada, às vezes parando na porta do quarto de Mateus, às vezes descendo para a cozinha. A culpa estava devorando ele também, mas ao invés de nos unir na dor, sua forma de lidar com ela havia sido me destruir. E isso era imperdoável. 3 dias depois do funeral, procurei um advogado. Não qualquer advogado. Procurei Dr. Roberto Mendes, um dos melhores especialistas em divórcio de São Paulo, alguém que Daniel conhecia e respeitava profissionalmente. Eu queria que ele soubesse que eu estava falando sério, que não era uma ameaça vazia feita no calor da dor. Quando o Dr. Roberto me recebeu em seu escritório, percebi em seus olhos a surpresa de ver a esposa de um colega da área jurídica pedindo divórcio apenas 3 dias após enterrar o filho. Contei a ele exatamente o que havia acontecido no cemitério. Vi sua expressão mudar quando relatei as palavras de Daniel. Mesmo sendo um profissional acostumado com as piores histórias de relacionamentos destruídos, ele pareceu genuinamente chocado com a crueldade do meu marido. Senhora Letícia, ele disse, em 20 anos de carreira, raramente vi algo tão devastador. Compreendo perfeitamente sua decisão. Naquele momento, soube que havia tomado a decisão certa. O processo começou imediatamente. Eu queria a separação de bens. Queria sair daquela casa que agora era assombrada por lembranças dolorosas. Queria recomeçar em outro lugar onde não fosse constantemente lembrada da minha dor. Mas, principalmente, eu queria que Daniel entendesse que suas palavras tinham consequências reais, que a crueldade tem um preço, e que eu tinha dignidade suficiente para não aceitar ser destruída por quem deveria me amar. Quando os papéis do divórcio chegaram ao escritório de Daniel,
Ele ligou desesperado. Era a primeira vez que conversávamos desde aquele dia terrível no cemitério. Letícia, por favor, não faça isso. Eu estava destruído. Não sabia o que estava dizendo. Perdemos nosso filho. Não podemos perder nosso casamento também. Sua voz estava quebrada, carregada de um arrependimento que chegara tarde demais. Eu escutei em silêncio, mas minha decisão estava tomada. Daniel? Respondi com uma calma que me surpreendeu. Você escolheu me atacar no momento mais vulnerável da minha vida. Você escolheu adicionar culpa à minha dor. Você escolheu me destruir quando deveria me abraçar. Agora eu escolho não aceitar isso. Algumas palavras não podem ser desfeitas. Desliguei o telefone e bloqueei seu número. Não havia mais nada para conversarmos. A família dele tentou intervir. Minha sogra apareceu na minha porta uma semana depois, implorando para que eu reconsiderasse. Letícia, ele está destruído. Vocês dois estão sofrendo. Não deixem a dor separar vocês. Mas eu expliquei para ela o que havia tentado explicar para Daniel. Não era a dor que estava nos separando. Era a crueldade. Era a escolha dele de me atacar ao invés de me apoiar. Era a revelação de quem ele realmente era quando as coisas ficavam difíceis. Meus próprios pais ficaram divididos. Eles entendiam minha dor, mas também achavam que talvez eu estivesse tomando uma decisão precipitada no meio do luto. Filha, minha mãe dizia, pessoas dizem coisas terríveis quando estão sofrendo. Talvez vocês devessem fazer terapia de casal. Mas eu sabia algo que eles não sabiam. Eu havia visto o verdadeiro caráter de Daniel, e não podia mais fingir que não tinha visto. Durante esse período, uma descoberta mudaria tudo novamente. Limpando as coisas de Mateus, encontrei algo que Daniel havia escondido de mim. Estava organizando os brinquedos de Mateus para doar quando encontrei um tablet escondido embaixo da cama dele. Era um dispositivo que eu não reconhecia, não era nosso. Quando consegui desbloqueá-lo, descobri que estava cheio de jogos e vídeos que Mateus gostava de assistir. Mas havia algo mais ali. Mensagens de texto entre Daniel e uma mulher chamada Amanda. Mensagens que datavam de meses antes do acidente. Mensagens que revelavam um caso extraconjugal que durava quase 1 ano. As mensagens eram íntimas, românticas, cheias de planos para um futuro juntos. Daniel falava sobre como ia pedir o divórcio assim que encontrasse o momento certo. Sobre como Amanda era o amor verdadeiro da vida dele. Sobre como nosso casamento havia se tornado apenas uma obrigação. Uma das últimas mensagens, enviada apenas 2 dias antes do acidente, dizia: Logo estaremos livres para ficar juntos. Só preciso encontrar uma forma de sair sem perder muito na divisão de bens. Senti meu mundo virar de cabeça para baixo novamente. Tudo fazia sentido agora. A frieza dele após o acidente, o distanciamento, a raiva direcionada a mim, não era apenas dor. Era culpa misturada com oportunismo. Daniel havia visto no acidente uma chance de me culpar, de fazer parecer que eu era uma mãe negligente, para que quando pedisse o divórcio, a culpa fosse toda minha. Ele não estava sofrendo pela perda do nosso filho da mesma forma que eu. Ele estava calculando como usar nossa tragédia a favor dele. Continuei lendo e descobri algo ainda mais chocante. Nas mensagens do dia do acidente, Amanda perguntava se ele estava bem, se precisava de apoio. A resposta dele me deixou com náuseas. Estou devastado, mas talvez isso seja um sinal. Letícia foi negligente. Deixou o portão aberto. Agora tenho motivos reais para o divórcio sem parecer o vilão da história. Ele havia planejado usar a morte do nosso filho como estratégia legal. Naquela noite, fiz uma descoberta ainda mais perturbadora. Verificando as câmeras de segurança da nossa casa, algo que a polícia havia feito durante a investigação do acidente, encontrei imagens do dia fatídico que não haviam sido mostradas para mim. Nas gravações, eu via claramente fechando o portão de segurança da piscina após o almoço. Mas 1 hora depois, enquanto eu estava no escritório, Daniel havia chegado em casa, entrado pelo quintal e deixado o portão aberto quando saiu novamente. Ele havia sido responsável pelo portão estar aberto, não eu. A realização me atingiu como um tsunami. Daniel não apenas havia me culpado injustamente pela morte do nosso filho. Ele sabia que era ele quem havia deixado o portão aberto. Sua culpa era real e concreta, mas ao invés de confessar e buscar perdão, ele havia escolhido transferir a responsabilidade para mim. Ele havia me destruído psicologicamente para encobrir sua própria negligência.
E depois havia usado essa mesma negligência como justificativa para me humilhar publicamente. Levei todas as evidências para Dr. Roberto no dia seguinte. Quando ele viu as mensagens e as imagens das câmeras, sua expressão era de puro choque profissional. Senhora Letícia, ele disse, isso muda completamente a natureza do caso. Temos aqui evidências de adultério, manipulação emocional e tentativa de fraude no processo de divórcio. Seu marido não apenas foi cruel, ele foi calculista e desonesto. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria tudo. Não ia apenas me divorciar de Daniel. Ia expor sua verdadeira natureza para o mundo. Ia mostrar para todos que me julgaram, para todos que sussurraram sobre minha negligência, para toda a família dele que me tratou como culpada, quem realmente era responsável pela morte do meu filho. Daniel havia destruído minha reputação para proteger a dele. Agora era minha vez de mostrar a verdade. Organizei uma reunião com ambas as famílias. Convidei também Amanda, que não sabia que eu havia descoberto o caso. Quando todos estavam reunidos na sala do Dr. Roberto, apresentei as evidências uma por uma. Vi o rosto de Daniel ficar branco quando mostrei as mensagens. Vi Amanda tentar sair correndo. Vi minha sogra começar a chorar quando entendeu que seu filho não apenas havia me traído, mas havia usado a morte do próprio neto como estratégia de manipulação. Vocês me julgaram, eu disse, olhando diretamente para a família de Daniel. Vocês me trataram como se eu fosse uma mãe negligente que matou meu próprio filho. Mas o homem que vocês defenderam não apenas foi infiel durante nosso casamento. Ele foi responsável pela morte de Mateus e me usou como bode expiatório para esconder sua própria culpa. O silêncio na sala era absoluto. Daniel tentou se defender, inventar desculpas, mas as evidências eram incontestáveis. Sua reputação como advogado ético ficou destroçada quando a história vazou para seus colegas. Amanda o deixou quando percebeu o tipo de homem com quem estava se envolvendo. Sua própria família se afastou dele quando entendeu a profundidade da sua manipulação. Hoje, 3 anos depois, vivo em uma cidade nova, longe de todas essas memórias dolorosas. Ainda sinto falta de Mateus todos os dias, mas não carrego mais a culpa injusta que Daniel tentou colocar sobre mim. Aprendi que às vezes as pessoas que mais amamos são capazes das maiores crueldades, mas também aprendi que tenho força suficiente para não aceitar ser destruída por ninguém, nem mesmo por quem deveria me proteger. Se minha história te mostrou que nunca devemos aceitar ser humilhados por quem deveria nos amar, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque todos merecemos dignidade e respeito, especialmente nos nossos momentos mais difíceis.